o que diz a lei que protege os superendividados. Se você está entre os 30 milhões de brasileiros endividados, esse programa é para você. Nós vamos compartilhar dicas incríveis para que você possa resolver esse problema e, obviamente, melhorar a sua qualidade de vida, porque afinal de contas, gente, ninguém merece ter dívidas, perder o sono por conta disso. Então fica com a gente que o programa está sensacional. Estamos começando mais um Mulheres em Flow para você. Doutora Michele, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez no nosso programa. Muito obrigada, Rô. É um prazer estar aqui com vocês novamente e sempre podendo ajudar um pouquinho, contribuir um pouquinho com informações e dicas novas, notícias, né, que chegam aí pra gente. Com certeza. Estima-se, doutora, que cerca de 60 milhões de brasileiros estão endividados, sendo que 30 milhões estão super endividados. Então a gente tem aí um sinal de alerta gigante, né, para falar sobre esse assunto, porque a gente vê que o desemprego, diante de toda essa condição da pandemia, acabou impactando muito a vida de muitas pessoas, porque automaticamente perderam o emprego, diminuíram a renda. Exato. Né? E agora nós temos aí a nova lei do superendividamento. Explica um pouquinho pra gente o que é essa lei, como ela funciona. Bom, essa lei do superendividamento veio justamente para proteger esses consumidores que estão super endividados mesmo, né? Literalmente falando. Nós vemos hoje que, como você disse sobre o desemprego, ficou muito grande por causa da pandemia, né? Então muitas pessoas estão tentando se reinventar nesse cenário, mas é muito difícil hoje o que nós vemos nessa situação e a proteção que não é dada, né? E com essa lei do superendividamento, você tem uma garantia de um mínimo existencial para conseguir renegociar suas dívidas, né? Ou seja, podemos dizer que você vai ter direito a pagar as suas despesas básicas, um gás, os seus alimentos, né? Cada mês a gente tem que comer para sobreviver. Sim. Precisa de luz, de água, não estamos no tempo do fogo, né? Então a gente ainda tem e precisa ter esse mínimo de subsistência, sim, né, para poder viver. Então hoje foi muito, atualmente tá muito difícil e tem muitas pessoas numa situação muito precária, inclusive as classes sociais que nós falamos, elas foram decaindo, né? Sim, a classe média hoje, a gente não pode falar que ela tem o mesmo patamar que tinha antes na condição econômica financeira, né? Exatamente. E dentro disso, algumas pesquisas mostram que esse número também é mais expressivo das mulheres, elas estão mais endividadas. Exatamente. Nós vemos hoje que cerca dessas 30 milhões de pessoas, cerca de 45 mulheres são chefes de família. Então, assim, estão se reinventando, né? Nessa nova fase de vida, inclusive, porque muitas, como viraram chefes de família, os maridos estão em casa, ou houveram muitos divórcios, sim, né? Sim. E isso, assim, acabou provocando também essa nova situação para a mulher e ela teve que se reinventar, chefiar a família, pagar as dívidas, pagar as contas, né? Trabalhar muito, fazer 2, 3, 4 turnos, porque Sim. tem os filhos em casa para cuidar, tem o marido, né, namorado, enfim, ou namorada, né? Quem tem as famílias homoafetivas aí. Então isso está bem, assim, ficou muito crescente com as mulheres, muito crescente. Olha só, quase 50% da população super endividada. Você já pensou? É muito, então, né, gente? É muita coisa, gente. A gente tem que ficar super atento nisso. Por isso que a gente sempre fala sobre essa questão de planejamento financeiro, né? Sim. De você fazer uma educação financeira, ainda que você não saiba. Hoje a gente tem tanta rede social,
tudo na rede social para te ensinar a fazer um planejamento financeiro, né? Para você cuidar da sua educação financeira, de guardar sempre. Você ganha R$1.000 por mês, guarda 100zinho, guarda R$100, entendeu? Porque uma hora você vai ter aquela reservinha para momentos mais difíceis. Então, eu acho que dá para a gente se reinventar. E isso nós vivemos todos os dias hoje. Todos os dias, exatamente isso. E quando a gente fala dessa educação financeira, é algo que a gente não aprende na escola. Não aprende. E aí, isso acaba impactando muito na nossa vida. São dois pontos que eu acho que são cruciais: a educação financeira e a educação emocional. Sim. Porque a gente está todo o tempo tendo que lidar com desafios, né? E automaticamente, como é que eu faço isso? Porque se a gente for pensar que se eu não estou bem emocionalmente, muitas vezes eu posso comprar demais porque eu quero suprir essa necessidade de alguma forma. Eu preciso lidar com as minhas emoções, jogá-las para fora, então eu posso comprar demais. Exato. Se de repente eu não estou comprando demais, mas eu estou passando por um desafio na minha vida, financeiramente falando, perdi o emprego, tenho os filhos, tem aluguel, tem água, tem luz, enfim. Né, uma sessão aí de contas, então automaticamente também, se eu não me preparei para isso, se durante muitos anos eu não fiz uma reserva financeira, que é o que você falou, que é o ideal, exato, né, pelo menos 10%, gente, deixa eu esquecer esses 10%, vou fingir que ele não existe. Exato, gente, às vezes R$50 que você consiga guardar. Sim. Hoje é assim um milagre a gente conseguir guardar dinheiro, mas a gente precisa fazer isso, é uma necessidade. E como você falou, você que é especialista no assunto, abala muito, a falta de dinheiro abala muito emocionalmente as pessoas. Não está fácil para ninguém, é um momento desafiador, como você sempre diz, né? Então a gente tem que estar sempre preparado emocionalmente, e eu acho que você pode até explicar melhor, né, essa questão emocional, como né, influencia tudo isso aí pra gente, porque temos que aprender novamente a viver, viu? Aprender novamente a viver. Daqui a pouco você vai conferir um quadro que eu trago dicas falando sobre esse assunto, como é que você pode melhorar a sua saúde mental quando você está diante aí de um momento desafiador, de dívidas e tudo mais. Então continua com a gente que você vai conferir. Você que ainda não segue o nosso programa em nossas redes sociais, então corre lá, porque nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para ajudar você. Então nós contamos com a sua participação. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Afinal de contas, conteúdo de qualidade a gente tem que passar adiante. Então eu conto aí com a sua ajuda e a sua participação. Confira agora os quadros com as dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Você sabia que o descontrole financeiro pode te levar a sofrimentos psíquicos? Pois é, medo, dor de estômago, dor de cabeça, ansiedade são alguns desses sintomas quando você está endividado. Se a gente for pensar de um modo geral, as dívidas, elas acabam trazendo esse prejuízo para a nossa vida porque você perde o sono, você fica preocupado, automaticamente isso influencia na sua qualidade de vida, porque se você não dorme direito, automaticamente você não vai produzir no dia seguinte. Os seus relacionamentos são afetados. Então, vale muito ressaltar essa importância de você cuidar da sua saúde financeira. Nós falamos hoje no programa sobre essa lei do superendividamento. Então você pode buscar ajuda, se resguardar com essa lei e automaticamente melhorar a sua saúde mental. Se você não conseguir fazer isso sozinho, está tudo bem. Busque um profissional da área de direito do consumidor que possa te ajudar e busque também um psicólogo para te ajudar a lidar com essas emoções, porque eu falo sempre e não vou me cansar de falar. A nossa saúde emocional é extremamente importante e nós não aprendemos na escola. Mas a boa notícia é que nós podemos aprender hoje, na prática, sempre a
tempo, tá certo? E diante desse momento desafiador que nós estamos passando, que é a pandemia, né? Muitas pessoas perderam o emprego. E eu falo que o que estava funcionando potencializou e o que não estava também. Então eu vejo no meu consultório as pessoas chegando, gente, é muita ansiedade. Para cada 100 novos casos de Covid, nós estamos falando de 7.000 novos casos de ansiedade e precisa sim tratar, tá certo? Então, o meu desejo é que você consiga fazer um planejamento financeiro, organizar as suas contas, buscar ajuda para aprender literalmente a lidar com o seu dinheiro. Assim você vai poder comprar as coisas que você deseja, proporcionar uma vida muito melhor para sua família, né? E automaticamente viver mais feliz, tá certo? Então eu espero que essa dica tenha sido válida aí para você e eu te encontro no nosso próximo programa. Tchau, tchau! Olá, sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre o direito das mulheres, direito de família e sucessões. Bom, essa semana eu vou falar um pouquinho sobre o assédio sexual e eu vou fazer uma analogia e um comentário sobre o que aconteceu agora, o que polemizou essa semana passada nas Olimpíadas, porque a gente está vivendo as Olimpíadas, né? Um ano depois. As atletas que começaram a se insurgir ao fato de usarem biquíni para o vôlei de praia, enquanto os homens usam short e camiseta. Por que as mulheres têm que usar biquíni? Por que a gente tem que ficar sempre à mercê dessa objetificação, dessa coisa de sensualizar, que a mulher tem que ser sempre sensual, a gente tem que mostrar de uma forma sensual as coisas, né? E se você tem um jeito mais sensual, também você é criticada e você é como se você abrisse para ser assediada, para ser uma mulher fácil, uma mulher que está disposta a qualquer coisa. Então é importante falar disso, porque a gente tem que começar a desmistificar isso, né? A gente pode vestir o que a gente quiser e não é por isso que a gente vai ser assediada, não é por isso que a gente vai ser desrespeitada no nosso ambiente de trabalho, numa balada quando as coisas reabrirem, numa festa, no transporte público, no ambiente público, nas ruas à noite. Você pode vestir o que você quiser, né? Isso é respeito. E aí é importante a gente falar do assédio, que o assédio é criminalizado, que você pode fazer uma denúncia e responsabilizar essa pessoa que cometeu o assédio, né? Então é importante falar sobre isso, porque a gente às vezes não tem conhecimento. A gente vem de uma gerações machistas, de uma sociedade patriarcal em que a mulher era objeto. Então não é comum que a gente se insurja. Quando a gente é assediada, muitas vezes a gente dá um sorrisinho, fica sem graça, mas nunca faz uma denúncia e sempre se sente culpada, achando que a gente que deu motivo para que aquilo acontecesse. Então é por isso que hoje eu venho falar um pouquinho de novo sobre isso, porque eu acho importante a gente conscientizar as mulheres. Eu acho que essa é a proposta do nosso programa, Mulheres em Flow, mulheres empoderadas, mulheres autônomas, que possam aí estar de igual para igual com os homens, que a gente só quer isso, respeito. Bom, semana que vem tem mais. Um beijo pra vocês. Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Edilene Santos Binhardi, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica. Hoje quero ter mais uma conversinha com vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre a importância da família na escola para a aprendizagem. Mas primeiramente eu quero convidar vocês a refletirem aqui comigo. Vamos imaginar uma corrida de Fórmula 1. Acho que todos vocês já assistiram ou têm conhecimento de como funciona. O que é necessário para você ter uma corrida de Fórmula 1? Você precisa do piloto, você precisa do carrinho, você precisa da pista e você precisa de mecânicos. Normalmente esse é um padrão básico para uma pista de corrida, para uma competição, né, de Fórmula 1. Agora vamos imaginar o que é cada um desses personagens e desses objetos. Vamos imaginar que o aluno é o piloto, ok? Vamos imaginar que a família é o carro, a escola é a pista e o psicopedagogo ou outros terapeutas que trabalhem com essa criança são os mecânicos. Logo, se você parar para pensar um pouquinho, já dá para entender aí qual é a importância da família. Porque, afinal de contas, sem carrinho não dá para correr. A família é a instituição responsável pelas ferramentas básicas, por fortalecer esse alicerce que é a aprendizagem.
Então, sendo assim, só por esse exemplo você já consegue imaginar a importância da família. Diante disso, eu quero falar para vocês desse livro aqui, o qual eu sou coautora. Esse é o Sanduíche do Cérebro. Ele trata de uma série de questões que vão desde transtornos de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, até as questões familiares, no qual a Neia Martins foi a coordenadora editorial e eu tive o prazer de ser uma das coautoras e falo justamente disso, da importância da família na escola para a aprendizagem. O que é importante a gente entender? Vou mostrar aqui a capinha para vocês. Que a aproximação da família com a escola fortalece vínculos. Se a escola não tiver conhecimento de como aquela família funciona e a família tiver distanciamento da escola, fica muito mais complicado para se trabalhar com esse aluno. Acompanhar as atividades, o desenvolvimento educacional do seu filho é essencial. Por isso, a parceria entre escola e família tem que ser assim, grudadinho, para você conseguir ter uma observação, um olhar mais atento à educação do seu filho e ao desenvolvimento dele. Ao sinal de alguma falta de percepção, algo que está acontecendo de errado, entre em contato com a escola. E a escola, se você está ali presente, também vai te informar qualquer problema com seu filho. Espero que vocês tenham gostado da dica. Mais informações, qualquer dúvida, procure nas minhas redes sociais que estão aqui abaixo, tá bom? Beijo grande, até mais! Doutora, a lei ficou tramitando no Congresso por quase 10 anos. Exato. Só agora em 2021 que foi sancionada, é isso? Só agora, 1º de julho de 2021 que ela foi sancionada, mas ainda assim com alguns vetos do presidente, né? Por exemplo, em expressões que sejam utilizadas nos informes publicitários, tipo taxa zero, parcelamento sem juros, entendeu? No caso dessas negociações, renegociações de dívida, tá? Certo. Então, não pode nesse momento. Mas isso ainda eu acho que vai dar muito pano pra manga, né? Então, as pessoas têm que ficar espertas e eu acho que... E também o judiciário vai dar uma ajudinha aí nessa questão. Uma outra coisa importante que ele vetou, e isso acaba beneficiando, até cortando um pouquinho, mas eu acho que acaba beneficiando ainda muito as instituições financeiras, né? E... é claro que as instituições financeiras ajudam, mas, gente, eles não têm prejuízo há muitos anos, né? Aliás, sim, com todos os prejuízos que as instituições financeiras têm, eles ainda têm muito mais lucro, infinitamente, vamos colocar aí num patamar de 10 vezes mais lucro do que eles assumem de prejuízo. Sim. Então, acho que precisa ainda ter algumas discussões judiciais para dar uma parametrizada, sabe? Para dar uma equilibrada nessa situação. Consumidor, dívida, instituição financeira, né? Os credores em si com relação a tudo isso. E um outro veto importante que tinha antes no texto da lei, sim, falava sobre... a questão de comprometer no máximo 30% da sua renda. Certo. Na verdade, ele vetou esse texto, né, também, que seria importante, mas ainda assim eu acho que foi um avanço para a sociedade, sabe? Porque nós estamos passando por um momento difícil, já não é de hoje, nós estamos em crise econômica, sim, desde 2013, desde o governo anterior, né? Então nós precisamos estar atentos aí para isso. E agora você também consegue fazer essa negociação hoje, ao mesmo tempo com todos os credores, sem comprometer a sua dívida. Tá, entendeu? Então é possível fazer isso também. Sim, sem comprometer sua dívida, não, perdão, gente. Sem comprometer a sua renda. Comprometer a sua renda. Exato. E como as pessoas conseguem fazer essas negociações? Qual é o passo a passo? Então, você pode procurar os órgãos de defesa, de proteção ao consumidor. O Serasa também, ele está fazendo essas negociações, né? Você procura e informa, ele vai fazer o levantamento e vai... Inclusive, você pode até por meio de audiência, né, junto às instituições credoras, sem precisar do Poder Judiciário, né, sem precisar entrar com uma ação para pedir uma renegociação e tudo mais. Então facilita bastante hoje, né, e nós ficamos assim mais aliviados, né,
de saber que a gente pode, e você pode fazer isso ao mesmo tempo, com vários credores que você tem, com várias instituições financeiras, porque às vezes a gente está tão super endividado, é cartão de crédito, Sim. é banco, é tudo, né? Crédito consignado nessas empresas particulares, né? Nós sabemos que o Serasa, ele faz alguns feirões aí durante o ano, né? Exato. Com o intuito de ajudar o consumidor dentro dessas negociações. Isso continua? Continua, tá? Permanece. Eu acho que ele vai agora fortalecer esses feirões de renegociação, essas campanhas, né? Para poder trazer também, para ele é melhor, vai ajudar o consumidor a voltar o seu score, né? Que hoje é contada a pontuação do consumidor através de um score positivo, ou seja, desde que ele não tenha dívida, desde que ele não tenha o nome dele negativado, né? Sim. Então, vai ser muito mais fácil agora de fazer esse tipo de renegociação. E isso facilita muito no score, né? Conforme você vai negociando, você vai pagando, esse número também ele vai aumentando. Vai aumentando ao longo do tempo, não é algo que acontece automaticamente, mas é de acordo com a sua vivência financeira, de acordo com como você age financeiramente no mercado, né? Se você acabou de pagar uma dívida, daqui 5 minutos você vai fazer mais uma nova dívida que você não consegue pagar, e aquela coisa, entendeu? Para não virar esse círculo vicioso, é muito bom você tomar cuidado e se prevenir com a questão da educação financeira, né, Rô? Exatamente. Porque a educação financeira, ela é primordial para a gente conseguir realmente fazer uma reeducação, né, de como a gente vive, para a gente conseguir ter uma renda melhor, ter mais tranquilidade no coração, na mente, né, de não precisar ficar naquela loucura de, putz, preciso pagar minha dívida e agora o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que tudo isso ajuda bastante. Doutora, e o que muda na prática para os consumidores com essa lei do superendividamento? Bom, algumas dicas importantes. Como eu mencionei desde o início, né, da nossa conversa, o mínimo para a sua subsistência. Então, você faz a renegociação da dívida, mas você tem garantido a sua renda mínima para você pagar as suas contas. Ele não pode comprometer toda a sua renda. Certo. Tá? A gente tem também a questão do direito a uma recuperação judicial. Né? Por exemplo, toda empresa que está num processo de falência, antes do processo de falência efetivamente, você pode pedir uma recuperação judicial ou extrajudicial. Certo. Tá? Você vai ter um prazo para pedir um acordo, para você ter um fôlego para pagar essa dívida sem que corra mais juros ou que, né, essa dívida comece a aumentar muito mais do que ela já está. Então, acontece esse mesmo processo. Tá, com o consumidor, ele pode fazer esse pedido e a lei dá para ele um prazo de até 5 anos para ele conseguir quitar todas essas dívidas ao mesmo tempo, garantindo esse mínimo existencial, né? Sim. E ele pode inclusive dar início até através dos órgãos de defesa do consumidor. O Procon, ele colocou canais exclusivos, inclusive, para essa questão da lei do superendividamento, né? Certo. E tem também uma questão que depois dos 5 anos, a pessoa ela não pode continuar com o nome negativado. Não, tem esse detalhe, nenhum, né? Tá? Isso é totalmente proibido por lei de ser, ele não pode ficar negativado de forma alguma, inclusive dá muita ação indenizatória por conta de erros aí, falhas de sistema, né? Certo. Quando as instituições credoras mantêm o cliente, o consumidor aí mais de 5 anos negativado e mesmo que ele não tenha pago a dívida, tá? Sim. É uma premissa que o consumidor tem, né? Tá. Você que ainda não segue o nosso programa em nossas redes sociais, então corre lá, porque nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para ajudar você. Então nós contamos com a sua participação. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Afinal de contas, conteúdo de qualidade a gente tem que passar adiante. Então eu conto aí com a sua ajuda e a sua participação. Confira agora os quadros com as dicas das nossas parceiras. Eu rodo VT e volto já já. Olá, meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou falar para você sobre a usucapião extrajudicial. Vamos lá?
Nem todo processo judicial precisa ser burocrático e durar anos e anos a fio, como acontece hoje no judiciário. Então, alguns procedimentos que eram só judiciais hoje passaram a ser extrajudiciais. E a uso capião é uma delas, tá? Nós temos também o divórcio, o inventário, que hoje você pode fazer no cartório de notas, é muito mais fácil, muito mais célere e desde que haja consenso. A uso capião também, você regulariza o seu imóvel que foi adquirido de forma mansa e pacífica, né, e sem nenhum tipo de objeção ou briga da parte contrária, tá? Por exemplo, você comprou um terreno e esse terreno não tinha escritura, só que você fez um contrato com o vendedor desse imóvel, com o antigo proprietário, e você não consegue fazer a regularização porque, por exemplo, esse proprietário não está mais próximo e você precisa regularizar esse imóvel, colocar na sua titularidade, pagar o imposto devido, que é o ITBI, né? E as demais, IPTU e essas coisas todas. Então, de forma mansa e pacífica, a partir de determinado período dessa aquisição, você pode requerer a uso capião extrajudicial. E isso foi proporcionado pelo novo Código de Processo Civil de 2015. Ele trouxe essa inovação justamente para facilitar e para desburocratizar esse processo, né? Que é um processo o processo judicial da uso capião, ele é muito devagar. Você precisa fazer as citações dos seus confrontantes, né? Que são os seus vizinhos do lado esquerdo, do lado direito, do lado de trás, que faz vista, confronta na parte dos fundos do seu terreno, né, quando você os tem. Então, assim, é todo um processo no judiciário muito demorado, né, mas no extrajudicial, no cartório, ele sai geralmente até um pouco mais rápido e hoje está sendo feito com muito mais frequência. Aqui no estado de São Paulo ele tem sido utilizado com bastante frequência, inclusive lá no meu escritório eu atendo muitos clientes com esse pedido, né, com esse pleito. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode requerer a uso capião extrajudicial. Tá? Isso é muito mais simples, é feito no cartório de notas, através de uma ata notarial. Você precisa constituir um advogado para auxiliar você nesse procedimento, é ele quem vai representá-lo para levar toda a documentação necessária. Você vai precisar fazer uma planta e um memorial descritivo. Apresentar os motivos, né? De forma célere, de forma resumida, você vai apresentar os motivos desse pedido para o oficial maior e depois que a ata notarial é feita, concluída pelo cartório de notas, é levado o registro na averbação da matrícula daquele imóvel. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa é só me chamar nas redes sociais e muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau, até a próxima. Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado. Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Saba Bag, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Saba Bag, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber todo o material de apoio para entregar os produtos para as suas clientes. Sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada. Então, tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode
ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. E mesmo depois desses 5 anos, além de não poder continuar negativado, não pode pegar bens e tudo mais. Não, de forma alguma. Até porque a questão da penhora de bens, assim, de você fazer essa constrição judicial, você vai precisar de uma ação antes, né? Para envolver esse consumidor e para obrigá-lo a efetuar esse pagamento. Sim. Mas ainda assim, uma outra dica também, uma coisa importante que foi trazido, só que isso a gente já tem trazido ao longo do CDC e durante esses mais de 20 anos, aí, mais de 30 anos de existência aí do CDC, nós temos a questão de o consumidor não ser constrangido, né? E isso agora com a lei do superendividamento vai começar a criar uma penalização para as instituições credoras, tá? Que ficarem pressionando o cliente para pagar ou oferecendo crédito. Sim. Tem muita gente tem muita empresa que oferece crédito. Não, compre aqui o crédito, fica com crédito para pessoas, inclusive, né, em situação de vulnerabilidade. Sim. Idosos que já são aposentados, para não comprometer a sua renda. Exatamente. Né? Então isso é muito importante também ficar atento, porque essas instituições podem ser penalizadas também, tá? Desde que você reclame, né, direitinho, faça a sua reclamação. Importante também que seja dada transparência na hora da contratação do crédito em todas as informações detalhadas, tá? Certo. O custo efetivo que ele vai ter, taxa de juros que estarão agregadas. O consumidor não é obrigado a pagar, ele pode procurar outras instituições, né? Sim. Se a instituição credora for inflexível nesse sentido, você procura outras instituições quando você quer abrir um crédito, né? Claro, sim. Para resolver suas questões. Caso a instituição financeira não cumpra com essas determinações, o cliente pode procurar o Poder Judiciário e ele vai ter a oportunidade de fazer essa reclamação direto, o juiz vai decidir e vai chamá-lo para uma conciliação. Certo. Se ele não for, ele pode sofrer as sanções sobre essa ausência, né, sobre essa revelia que a gente chama no processo judicial, né? Tá, ele pode sofrer sanções, penalidades e pode até suspender o crédito, inclusive. Isso é uma novidade que não tinha antes, tá? Porque assim, ele está sendo chamado para resolver a dívida e o credor não quer aparecer. Então, nada mais justo também de haver uma penalidade, porque a penalidade só para a parte mais fraca, né? Com certeza. Vamos concluir que a penalidade seja também para outra parte. Eu acho que a gente tem que sempre colocar na balança e tentar equilibrar o máximo possível essa relação. Exatamente, esse equilíbrio é extremamente importante. Totalmente, né? Nossa, não tem o que falar. E para isso que as leis estão aí, né? Eu acho que a gente buscar os nossos direitos. Muitas vezes a gente não para estudar, para ir atrás, entender de fato o que a gente pode fazer. Por isso que é importante você sempre buscar conteúdo de qualidade, consultar um profissional, né? Se você tem dúvidas, esclarecer tudo isso para que você possa tomar a melhor ação. Exatamente, é muito importante você obter a orientação, né, de um profissional nessa área. E ter essa clareza também, né, de que você precisa agir com calma e tranquilidade para poder refletir direito esse processo que você está sofrendo, para poder pedir essa ajuda, porque às vezes a gente fica desesperado e não consegue enxergar uma solução, mas sempre tem uma solução, sempre tem. Então a gente não pode ir no primeiro subterfúgio, né? Às vezes você vou fazer uma nova dívida, porque tem muita empresa que faz dá crédito para pessoas que estão negativadas, né? Só que os juros lá em cima, né? É isso, lá em cima, e aí vira uma bola de neve. Exatamente. Por isso que tem que fazer conta. Sempre muito tem que fazer conta. Sempre. Antes de tudo, faça a conta. De preferência, não faça conta que você não possa pagar. Exatamente. Minha avó falava, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então é bom ficar de olho, né? Exatamente. Fique de olho, meu povo. Fique de olho. Fiquem de olho, porque não tá fácil para ninguém, mas eu acho que com organização, com boa fé, a gente consegue organizar sim a nossa vida financeira e melhorar a nossa qualidade de vida, sem dúvidas. Exatamente. Não é isso, doutora? Então, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Pela contribuição de sempre, tanto nos nossos quadros, quando vem aqui também compartilhar insights aqui no nosso programa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
de sempre, uma super parceira, sempre dando uma força, e a gente aqui sempre trazendo conteúdos que sejam de relevância. Eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais e agradeço muito, sempre procuro responder todas, né? Sim. E quando tiverem dúvidas, mandem para nós que a gente vai responder tudo que é possível aqui, o que tiver ao nosso alcance, nós vamos ajudar. É isso mesmo. E você que acompanhou o nosso programa, gratidão pela sua audiência, por você estar aqui sempre com a gente. Programa Mulheres em Flow com nova roupagem muito em breve. Então fiquem ligadinhos que vem muitas novidades por aí. Nós estamos finalizando essa temporada, mas em novas temporadas com coisas incríveis que nós estamos preparando aqui. Exatamente, com muito carinho. É isso, sempre. Então, tchau, tchau e até o nosso próximo programa. Entenda o que diz a lei que protege o superendividado. Deu pra conferir? Aí eu ia seguir, mas eu esqueci o que eu ia perguntar. Você... E não lembro mais. Tem mais alguma pequena coisinha aqui. E... sobre o uso... De novo. Sobre todas aquelas pessoas que precisam... Não. De novo. Ata notarial. Eu cocei meu nariz, né? Então acho melhor eu começar de novo aqui agora. De novo. Você que ainda não segue o nosso programa em nossas redes sociais, então corre lá, porque nós compartilhamos diariamente dicas incríveis para ajudar você. Então nós contamos com a sua participação. E claro, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Afinal de contas, conteúdo de qualidade a gente tem que passar adiante. Então eu conto aí com a sua ajuda e a sua participação.